Eu queria esta manhã compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, lá no livro de Oséias. Queria abrir lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 3. Nós vamos ler esse capítulo, são apenas 5 versículos, mas um capítulo que pode nos ensinar muito, falar muito aos nossos corações. Se você não tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar aqui pela projeção, que diz o seguinte: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e peço a ti que o Senhor, por meio dela, o Senhor venha falar aos nossos corações e que o teu nome, ó Deus, seja engrandecido e glorificado. Consagro a ti, Senhor, esses momentos, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem esta manhã, em relação a este capítulo número 3, é o amor transbordante de Deus. A gente pode observar aqui o amor de Deus transbordando por meio ao seu povo. E para nós entendermos esse amor, nós precisamos falar a respeito um pouco deste livro de Oséias. Para vocês entenderem, o livro de Oséias é uma linda história de demonstração do amor de Deus. Ele, ao seu povo, ao povo de Israel. A Bíblia fala que desde o primeiro capítulo ele usa a vida de um profeta, para o profeta Oséias, para ilustrar todo o seu amor por um povo que ele, Deus, escolheu amar. Então, ele usa a figura desse Oséias, como se fosse Deus, através de uma vida de uma mulher chamada Gomer. E essa Gomer, ela simboliza o povo de Israel. E nesse livro, se você observar, nós podemos ver que o amor de Deus transborda não por conta de um sentimento profundo. O amor de Deus não estava se baseando por um sentimento, mas o amor de Deus, ele se baseou por uma conta de uma ação sacrificial. Entendam que o amor é a palavra-chave deste capítulo. Eu queria ser até mais ousado. O amor, ele é a palavra-chave deste livro de Oséias. Podemos observar que o amor de Deus se torna padrão para o amor de Oséias por Gomer. O amor de Deus por Israel inspira
Oséias a amar Gomer. E eu quero que vocês entendam, queridos, que Oséias, ele tinha todas as justificativas de querer se afastar de Gomer, de querer abandonar, de divorciar de Gomer. A Bíblia fala que Gomer errou. Gomer foi uma mulher de prostituições. Ela traiu Oséias. Ela foi uma mulher complicada, uma mulher atraída pela sedução do mundo. Oséias se casou com ela, deu uma família para ela. Oséias deu todo o suporte para ela. Oséias resgatou essa mulher da sua perversão. Deu uma oportunidade para ela. Porque até então, Gomer foi uma mulher que o seu passado também foi um passado errado, cheio de manchas. Oséias deu uma oportunidade para ela, e depois que ela se casou com Oséias, ela caiu em tentação de novo, ela errou, ela pecou. Mas Oséias, queridos, o que eu acho lindo aqui, que Oséias, ele olha para Deus como exemplo. Portanto, queridos, nós podemos destacar aqui que o amor de Deus é o grande núcleo dessa passagem e que todos nós precisamos aprender e viver com as atitudes que Oséias tomou em relação a Gomer, assim como Deus tomou em relação a Israel. Então, meus irmãos, é algo tremendo isso aqui. É algo que nós precisamos comprar para nós. O que nós vamos relatar aqui esta manhã. Porque nós, muitas vezes, nós criamos dentro de nós conceitos, e que esses conceitos que são criados entre nós pode nos levar a não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que, em vez de fazer aquilo que Deus determina, nós somos atraídos a tomar decisões de acordo com as nossas próprias emoções. E eu quero relatar mais uma vez para vocês tomarem cuidado com isso. O amor que Deus nos ensina para vivermos como cristãos não é um amor sentimental, mas é um amor sacrificial. Amém por isso? E nós podemos observar desde o início. Israel pedindo ajuda a Deus, sendo escravo lá no Egito, foi ajudado por Deus, foi amado por Deus, foi sustentado por Deus todos os dias. Mas até então, Israel saiu do propósito, fugiu do plano de Deus, quebrou uma aliança, mas mesmo assim Deus não desistiu. E isso está exatamente acontecendo no momento de Oséias. No momento em que Oséias era profeta em Israel. Ele estava relatando a mesma coisa nesse presente aqui. E eu acho interessante que nesse livro também fala do futuro. E está lá no versículo número 5. Nesse mesmo versículo. Olha o que a Bíblia fala no versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então esse resgate, Deus, ele sempre trabalhou no passado, no presente e no futuro. E assim ele trabalha até os dias de hoje. E esse é o plano de Deus. É trabalhando para resgatar o seu povo. Mas por que razão? Qual é a razão disso? Porque o amor de Deus é transbordante. Porque o amor de Deus, ele é existencial. O amor de Deus, ele é aplicado em nossas vidas.
É por isso que Deus ele trabalha dessa forma, sempre querendo o quê? Resgatar, atrair o seu povo para Ele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu queria que nós, esta manhã, pudéssemos aprender com esse amor de Deus. Né? Isso seria bom, porque para nós entendermos como funciona esse amor de Deus, e também como nós devemos aplicar esse amor de Deus. Porque creio eu que todos nós somos agentes de Deus neste mundo. Fomos resgatados não por acaso, mas para demonstrar esse amor que nos alcançou, para alcançarmos outras pessoas. As pessoas do mundo lá fora reconhecem o amor de Deus através das nossas vidas. Né? Então isso é interessante nós observarmos estas questões. Então a primeira coisa que eu gosto de destacar, que eu quero destacar aqui com todos vocês, e que vocês guardassem no seu coração esta manhã, a primeira coisa, assim como Oséias não deveria desistir da sua mulher, mesmo diante da sua ostensiva infidelidade, Deus não desiste do seu povo. Interessante isso aqui. Aprendemos aqui que o amor de Deus é perseverante e incondicional. Olha aqui o versículo 1 deste capítulo 3, diz o seguinte: disse-me o Senhor, vai outra vez. Isso é bacana demais, irmãos. Vai outra vez. Isso implica o quê? Porque não foi a primeira vez que Oséias foi atrás de Gomer. Não foi a primeira vez. Deus ele fala ao coração de Oséias o seguinte: vai lá outra vez. Nós podemos observar aqui que há uma disposição no coração de Deus para mudar a situação desta mulher. Nós podemos observar aqui que mesmo se deparando com a infidelidade, Deus demonstra que não desiste de amar ninguém por conta da sua infidelidade, por conta dos seus erros. E vamos deixar bem claro aqui, queridos, nós, durante todo esse ano, nós estamos falando do amor a Deus, amando as pessoas, né? E você já reparou o quanto nós temos grande dificuldade em lidar com essa situação? De aceitar os erros das pessoas, de compreender os erros das pessoas, de não perdoar, de aplicar uma severa punição nas pessoas, a tal ponto que nós podemos até massacrá-la. Mas Deus não é assim, irmãos. Podemos observar aqui que o amor de Deus não se baseia nas virtudes das pessoas. Deus, ele dá crédito para aquelas pessoas que erram. O problema é que muitos de nós nos preocupamos demais com uma sociedade que descredita, que aplica uma severa punição, e nós caímos nessa tentação também. Nós somos influenciados pela aplicação de uma mentalidade de uma sociedade que é caída, que não entende nada o que é o amor de Deus. Agora, Deus, ele dá crédito. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Para quem que a gente olha? Se nós olhássemos para Pedro, o apóstolo Pedro, quando traiu Jesus, que tipo de crédito nós daríamos para ele? Podemos observar na Bíblia que Pedro caiu feio. Traiu feio Jesus. Mas Jesus, ele demonstrou o amor de Deus. Assim como Deus aplica na vida das pessoas. E assim ele ordena Oséias
aplicar esse amor na vida de Gomer. E assim é nos dias atuais, queridos. A Bíblia fala que Deus, ele dá oportunidades. O amor de Deus, ele leva à reconciliação. Ele leva para a pessoa a reconciliação. Ele não leva para a pessoa um afastamento, ele não leva para a pessoa uma separação, um peso. Esse é o grande amor de Deus. Eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos. Nós temos duas posições aqui. Eu creio que todos nós aqui erramos. Eu creio que todos nós aqui praticamos coisas que entristecem o Espírito Santo do Senhor, por conta da nossa natureza. Muitas vezes nós erramos porque a gente não quer errar, mas nós erramos. Isso faz parte. Entenda que você é amado por Deus, tá? Deus, ele não descredita você por conta dos seus erros. Embora isso entristece ele. Embora isso pode dar a ele um pouco de desprazer em você. Mas amar não. O amor de Deus, ele é triunfante. O amor de Deus, ele é sacrificial. Ele sempre vai querer resgatar você. Então, ele sempre dá oportunidade, irmãos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é outras pessoas. São as outras pessoas. Aqui eu queria que nós tivéssemos aqui esta manhã a mentalidade de quem? De Oséias. Porque muitas vezes as pessoas erram conosco. E a gente aplica uma severa punição nas pessoas que erram conosco. E eu sei o quanto é difícil ser ferido. Eu sei o quanto é difícil ser traído. Mas a ira pertence ao Senhor. A ira não pertence a nós. E a gente quer fazer o quê? Dessas coisas ser tratadas com as nossas mãos. E isso é errado da nossa parte. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. Entendam que o amor de Deus não está focado no valor da pessoa amada. Vou repetir. O amor de Deus não está focado no valor da pessoa amada. Mas a causa do amor de Deus está nele mesmo. Essa é a grande questão. Deus é amor. E se Deus, ele nos ama, irmãos, porque o amor de Deus é ele próprio. É a pessoa dele, a essência dele é o amor. Essa é a grande questão. Por isso que Deus, ele não se frustra. Por isso que Deus, ele não se surpreende conosco. Ele não olha para nós por conta das nossas virtudes e nem por conta dos nossos pecados. Ele olha para nós porque a causa do amor de Deus é Ele mesmo. Essa é a essência do nosso Deus. Amém? Segundo, uma das coisas que precisamos aprender em relação ao amor triunfante. O amor não é expresso apenas em palavras, nesse texto, mas sobretudo em ação. Versículo 2 disse, comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Isso aqui, irmãos, é interessante sabermos. Cara, comprei-a. É lindo isso, irmãos. Deus mandou Oséias comprar Gomer. Ou seja, Deus, ele não apenas mandou Oséias perdoar Gomer, dar a mão para Gomer, entender Gomer. Deus, ele manda Oséias
comprar Gomer. É totalmente diferente. Entenda que Gomer, essa mulher se degradou. Essa mulher perdeu sua dignidade, ela foi infiel, ela adulterou. Podemos observar aqui que, diante de tudo isso, ela se tornou uma pessoa descartável. Ela não era mais atraente. Ou seja, ela era uma pessoa arruinada, que foi colocada num balcão para ser vendida como uma mercadoria barata. Era assim que ela começou a ser tratada pelas pessoas. Ela se tornou imprestável, queridos. E é assim que acontece com as pessoas que caem. O pecado, ele degrada a pessoa. E a sociedade destrói essa pessoa. É assim que funciona, irmãos. Olha que estado que Gomer chegou. O preço de escravo naquela época, se você pode observar, nós podemos observar lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Levítico. Um escravo, mulher, ela valeria 30 pratas. Olha o valor que ela valia, 15 pratas. 15 peças de prata. Olha o estado que ela chegou. Ela não valia mais nada. O restante de cevada, a comida de animal, a Bíblia fala que não tinha valor nenhum. Coloca lá em Levítico 27:4 para a gente entender. Levítico 27:4. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de quê? 30 ciclos. Ou seja, queridos, ela valeu 15 ciclos. Ela foi degradada. Ela chegou a valer um ser imprestável. A que ponto que essa mulher chegou? Essa que é a grande questão, meus irmãos. E é bom nós entendermos sobre isso, sabia? É bom nós entendermos em relação a isso. Porque é bom olharmos para Gomer. Porque Gomer pode ser nós amanhã, se nós não vigiarmos. Gomer, ela foi atraída pelo pecado. E o pecado prometeu prazer e liberdade para Gomer. Mas, na verdade, o fim de Gomer foi o quê? Escravidão. O pecado degradou Gomer. O pecado levou essa pessoa a sentir o quê? Um nada. Meus irmãos, a pior coisa que um ser humano pode sentir, você sabe o quê? É ser desvalorizada. Isso é terrível, irmão. O desvalor destrói a pessoa. Destrói a alma da pessoa. A pessoa, às vezes, ela faz tudo certinho. E por uma ocasião, que eu não sei qual pode ser, mas ela é desvalorizada. Isso arruina, leva essa pessoa para uma situação em que ela não consegue se levantar mais. Ela se sente o quê? Desprezível. Porém, Oséias aqui, irmãos, entrou como se diz, nessa questão. Eu vou chamar aqui como se fosse um leilão. Gomer participou, ela foi leiloada. E Oséias entrou nesse leilão e comprou Gomer. Apesar de toda essa situação, o que eu posso aprender aqui? Apesar de toda essa situação, de todo esse cenário difícil, obscuro, sem esperança nenhuma, Oséias a ama e a redime. Nós podemos aprender aqui, queridos, que o amor redentor investe em quem o pecado desprezou. Esse é o amor de Deus. Entenda o seguinte, meus irmãos, que o amor de Deus é um amor redentor. Esse amor de Deus, ele é atraído. Deus não suporta ver um filho seu sendo desprezado.
sendo arruinado. Ele não suporta. Ele sempre dá oportunidade para aqueles que se desviam da presença dele, que quebram aliança com ele. Esse é o caráter de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, não duvide desse caráter de Deus, irmãos. Esse é o caráter de Deus. E nós precisamos possuir em nós esse caráter. Eu quero dizer para vocês, é o que significa o novo nascimento. O novo nascimento em nossas vidas não se baseia só naquilo que muda as nossas condutas, mas também muda o nosso pensamento, muda o nosso sentimento, muda a nossa forma de pensar e agir. Quantos de nós, irmãos, crucificamos pessoas? Quantos de nós arruinamos a reputação das pessoas? E quantos de nós não olhamos para nós mesmos, assim como Deus olha por nós? Mas mesmo assim a gente aplica o nosso testemunho de uma forma mais severa. E que com certeza desagrada o coração de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui, eu quero pregar aqui para pessoas que possam entender o coração de Oséias. Eu estou pregando aqui para nós hoje, para nós adquirirmos esse coração. O coração de Oséias. Nós convivemos com pessoas em que vamos sim machucá-las. Nós vamos conviver com pessoas que vão nos machucar também. Mas o nosso coração tem que estar atraído como o coração de Oséias foi atraído por Deus. O que Oséias passou aqui, irmãos, foi vergonhoso. Quem já foi traído sabe o que eu estou falando. Dói. O nosso sentimento vira um sentimento de um cão. Quando alguém nos traz, seja amigo, seja cônjuge, a gente quer matar. A gente quer passar por cima. Como é que cristão age, irmãos? Segundo a palavra de Deus. É esse amor redentor. Aquele amor que redime. Ou seja, aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Aquele que entende que ali a pessoa é mau caráter. Sim, é mau caráter. Mas ela precisa ser alcançada. Ela precisa ser transformada. Agora entenda, irmãos, que Deus, assim como nós, não devemos o quê? Moer uma cana que já está quebrada. Passar no moinho de cana, não. A cana já está quebrada. Por que nós temos que moê-la, se ela já está quebrada? A questão do amor de Deus se baseia em restauração, irmãos. Essa é que é a grande questão. Essa é que é a mentalidade que nós devemos comprar como cristãos. Nós vamos errar e as pessoas vão errar conosco. E a Bíblia está nos mostrando a forma como nós devemos agir. Esse é o amor de Deus. O amor redentor investe em quem o pecado desprezou. Terceiro, o mesmo Deus que ama e no seu amor perdoa e redime, é também o Deus que, pode falar bem alto aí? Disciplina. Isso é bacana a gente entender. Vamos ler o versículo 3 e 4. Ele disse, tu, olha aqui, tu esperarás por mim muitos dias.
não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Nós podemos observar aqui na Bíblia que Deus amou, mas também tirou algumas coisas. Opa, peraí, agora é tempo de você o quê? Esperar. É tempo de você ficar quieto. É tempo de você aprender a ouvir e observar aonde você caiu. Irmãos, uma das coisas que muitas vezes a gente não consegue entender em relação à disciplina, é que a disciplina é um ato responsável de amor. Isso acontece muito em relação à criação de pais com filhos. E muitas vezes os filhos não entendem. Mas a disciplina é um ato responsável de amor. Quem disciplina ama, irmãos. Ou seja, quem ama disciplina. Falei o contrário. Quem ama disciplina. Aquele que não disciplina é um covarde. Não ama. Ele é um covarde. O covarde, ele se baseia em sentimento. Agora, o disciplinador, ele se baseia no quê? No testemunho. São nas atitudes. Vamos abrir lá em Hebreus. Acho que todos conhecem, mas é bom lermos essa porção. Hebreus capítulo 12. Versículo 6. Hebreus 12, 6 que diz: porque o Senhor corrige, vamos ler todos juntos essa porção? Vamos ler com voz bem alta? Porque o Senhor corrige a quem ama. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da o quê? Da sua santidade. A disciplina leva o quê? A santidade, irmãos. Vamos lá, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de quê? É onde o bicho pega. Aonde os filhos, né, acham ruim. Aonde as pessoas não, né, um patrão com empregado, né, na questão da igreja também, não consegue compreender. Então, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto? Aos que o têm sido por ela exercitados. Fruto de? Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Então a disciplina, irmãos, é para você ser o quê? Para você observar, para você pensar, para você refletir. E para você não voltar ao caminho que você andava antes. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. E esse plano
que nós precisamos viver, que é esse plano de amor, esse plano que glorifica o nome dEle, que traz a reflexão da imagem dEle através das nossas vidas. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos o quê? Ser curado, irmão. E para ser curado, você precisa ser o quê? Disciplinado. Portanto, o amor de Deus também é o quê? É através de uma disciplina. Amém por isso? E foi exatamente o que estava acontecendo com quem? Com Gomer. Portanto, a disciplina é algo maravilhoso, irmãos. Faz qualquer um crescer e aprender, mas porém exige mudança. Exige reconciliação, privação de privilégios, abandono de toda prática de idolatria. Entendam que a disciplina de Deus não é para nos afastar de Deus, mas para preparar o nosso coração para voltarmos a Ele. Para voltarmos à presença dEle. E você já reparou que muitas vezes nessa caminhada nossa, nós somos jogados para uma situação tão difícil, às vezes um deserto, às vezes uma escuridão. Você sabia que isso aí é uma provisão de Deus para nós? Deus disciplinando, irmãos. Quantos de nós passamos por questões adversas, no aspecto financeiro, no aspecto familiar, em algumas coisas. É Deus querendo nos ensinar, disciplinar, querendo moldar os nossos corações. Deus ele trabalha muito isso naquela pessoa que é soberba. Aquela pessoa que acha que ela pode tudo, que ela pode fazer a parte de Deus, que ela é suficiente, que ela não precisa de Deus. Deus nesses momentos ele gosta de, fala assim, meu irmão, peraí. Vou te ensinar um pouquinho a depender de mim. Aí ele vai e puxa o tapete. Aí você tomou uma decisão errada. Aí essa decisão errada faz você ficar apertado financeiramente. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Quantos de nós já tomamos uma decisão que em vez de levar nós para um lugar mais elevado, leva a gente para o buraco, para a cisterna? Né, pastor Manel? Quantos de nós? Isso é Deus disciplinando a gente, irmão. Porque muitas vezes nós somos suficientes demais. Eu fico olhando, tentando imaginar Deus, né? Coitado desse sujeito. Coitado desse sujeito. Fico imaginando aquelas pessoas, aquelas pessoas que acham que não precisa de Deus, que não precisa de igreja, que é autossuficiente. Deus ele sempre vai, trabalhar de uma forma que leva a ele a ser disciplinado, porque o amor disciplinador de Deus exige mudança. Portanto, queridos, disciplina gera em nós mudança, força interior, crescimento e vida com Deus. Largue de ser mimado, tá? O propósito da disciplina sempre será a reconciliação e não os maltratos, como a gente pensa, porque nós somos muito mimados. Quarto, para a gente encerrar aqui. O amor de Deus sempre abre uma porta de esperança no cenário cinzento do desespero. Interessante isso, irmãos. Versículo 5 diz, nós vamos ler novamente. Coloca o versículo 5 para mim. Oséias 3:5. Vou achar primeiro. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Irmãos, o que significa isso? Que existe uma esperança, tá? Isso é Deus trabalhando em favor de Gomer. Trabalhando em favor do povo de Israel. Existe uma esperança.
Talvez você é jogado para uma disciplina onde você não vai ter mais reis, você não vai ter mais sacerdote, você não vai ter mais estola sacerdotal, você vai ficar ali parado e tal. Mas ali é um momento em que Deus está preparando o seu coração para experimentar algo maravilhoso. O amor de Deus, ele não para na disciplina. O amor de Deus, ele se consagra naquilo que você vai desfrutar, naquilo que ele tem para você, mas por conta da sua rebeldia, você não consegue alcançar. Mas quando você abre o seu coração, você aceita ser disciplinado, e através dessa disciplina você entende o porquê você está sendo disciplinado, você vai estar apto a receber aquilo que Deus quer para você. Então entenda que é o seguinte, irmãos, mesmo que você erra, mesmo que você obtenha vidas de erros, Deus sempre vai dar oportunidades para você receber as promessas dele. E entenda que as promessas de Deus, ela é real. As promessas de Deus, ela não só é apenas real, mas as promessas de Deus é algo que nos faz transbordar. As promessas de Deus é algo que sacia a alma de todo cristão. É a única coisa que sacia a alma de um ser humano são as promessas de Deus. E as promessas de Deus, às vezes, nem é na questão financeira, não é na questão bens materiais. É numa vida para com Ele. É numa vida contida, uma vida que reflete um senso de intimidade que vai saciar sua alma e ter uma vida plena para com Ele. E foi exatamente que Gomer recebeu, através da compra de Oséias. Ela recebeu isso, irmãos. Ela recebeu o amparo, ela recebeu essa promessa. Olha aqui, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. Você sabe o que estava precisando esse povo aqui? Apenas da presença de Deus. Apenas a promessa de Deus. Uma das coisas que nós podemos aprender nessa passagem aqui, que a misericórdia de Deus sempre vai triunfar sobre a sua ira. Porque Deus, ele sabe exatamente o que nós precisamos, meus irmãos. É da presença dele. É a nossa alma. A nossa alma nele. A nossa alma sendo satisfeita nele. O que esse texto me explica aqui, que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Eu entendo nesse texto aqui que o amor de Deus, ele é aplicado nas nossas vidas para nos restaurar. Eu entendo que nessa passagem aqui, o amor de Deus, ele sempre vai atrair os desviados, ele sempre vai preservar a sua aliança, porque a aliança que Deus fez foi amar o seu povo, e essa aliança diante de Deus, ela é inquebrável, nós que a quebramos. E Deus, ele sempre vai apontar, sempre vai mostrar para nós uma vida plena diante dele, diante da presença dele. E é por isso que ele levou o seu filho ali na cruz, onde foi um ato consumado do seu amor. Onde ele levou Jesus ali para mostrar, gente, esse povo aqui eu amo. Eu sei que eles são incapazes de fazer aquilo que eu quero que eles façam. E ele empurra aquele filho dele, esse Jesus Cristo, esse bendito Cristo. Para aplicar toda a ira dele na vida do filho dele. E ali fomos alcançados. Portanto, irmãos, esse é o amor de Deus. E eu entendo que os profetas, assim como eu encerrando aqui a minha mensagem, assim como Oséias foi um profeta muito usado por Deus, para falar do amor de Deus através da vida de Gomer, mostrando, aplicando isso ao povo de Israel, ele sempre vai usar profetas
para falar essas verdades para vocês. Nem sempre profetas falam coisas que atraem o coração das pessoas. Porque as mensagens dos profetas, aqueles que eram profetas legítimos de Deus, eles sempre profetizaram uma vida que levaria eles ao arrependimento e colocasse a vida deles certa diante do Senhor. Foi o que aconteceu com Micaías. Não sei se vocês lembram da história de Micaías. Micaías fez uma aliança ali com outro rei de Judá. Acabe fez um rei de Judá, não lembro o nome exatamente agora. Acho que é Jeoacás. Eles fizeram uma aliança. E ali eles chamaram Micaías. E Micaías falou assim, olha, esse povo aqui, Acabe, você vai morrer. Aí o que aconteceu? Micaías foi preso. Micaías foi perseguido, assim como Jeremias também foi perseguido, queridos. Eu estou falando para vocês é o seguinte, porque profetas, assim como Oséias, eles vão sempre tocar a trombeta do juízo sobre o pecado. Sempre vão. Mas só com o intuito, irmãos. Porque às vezes as pessoas pensam que os profetas só falam coisas pesadas, falam coisas pesadas. Mas eles estão falando coisas de amor. Para atrair o coração do povo, para levar o povo ao arrependimento. E levar a esse povo a uma restauração e uma vida com Deus. E é por isso que Deus usa esse profeta para abrir uma porta de esperança. Num cenário cinzento de desespero, era o que esse povo estava vivendo na atualidade. Deus sempre vai levantar algo, irmão. Eu não sei como é que está a sua vida aqui esta manhã, né? Talvez você está vivendo, a sua vida está meio cinzenta. Espiritualmente falando. Talvez você que esteja esta manhã aqui, não entendendo nada o que é o amor. Vocês não sabem o que é viver o amor de Deus. Vocês não entendem nada sobre isso. E se você não entende nada sobre isso, a sua vida está cinzenta. Você não sabe compreender o que é o amor de Deus, está aí, ó. E para nós vivermos este amor de Deus, só existe uma palavra para nós hoje, esta manhã. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Porque aquele que não ama, ele peca. Quem não consegue amar, ele peca. Aquele que ama só a si mesmo, ele peca. Aquele que aplica juízo nas pessoas, ele peca. Aquele que não sabe perdoar, ele não é convertido ainda. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, irmãos. Eu olho para mim. E eu sei o quanto que eu preciso mudar. Eu sei o quanto a minha mentalidade de um ser humano aqui precisa ser mudado. Porque ela foi aplicada ao longo desses anos, uma mentalidade em que a sociedade aplicou dentro de mim um senso de um coração que acha que é suficiente, que acha que é o certo. Mas a gente precisa entender esse amor de Deus, irmãos. Essa é que é a grande questão. Quantos de nós somos egoístas? Quantos de nós somos avarentos? Quantos de nós pensamos apenas em nós mesmos? Quando somos machucados, que Deus... Agora, quando a gente fere, aí Deus tem misericórdia de mim. Que Deus tem misericórdia de nós, amém, irmãos?